Vamos agora para o Zanin, então? Deixa eu já chamar Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema. Estou esperando aqui também. Cadê? Peraí, deixa eu pegar minhas anotações. Oi, Zanin, tudo bem com você? Tudo bom? Não estou te ouvindo. Agora chegou. Fala mais alguma coisinha. Não, eu te ouvi agora no final da Alô, frase. alô? Alô? Tô te ouvindo. Alô? Tudo certo. Zanin, tem Oscar então no domingo. Você é fã de Oscar? Você gosta? Olha, eu me dedico, vamos dizer assim, profissionalmente. Eu não tenho grande paixão por esse tipo de premiação. Eu acho que é muito da indústria cinematográfica, tal. Eu acho a festa muito comprida, às vezes muito chata, tal. Mas eu vou te contar, a gente acaba se divertindo também. E, a bem da verdade, o Oscar tem mudado um pouco de perfil, pelo menos nos últimos anos. Tá? O ano passado, você lembra, premiou um filme coreano, Parasita, uma coisa que nunca tinha acontecido. E esse ano mesmo, ele tem alguns favoritos assim que são bem fora das expectativas comuns que a gente tem. Então, ele tem melhorado, tem melhorado. Vai ser presencial ou vai ser online? Como vai ser o esquema? Vai ser misto, mas basicamente online. E em 3 lugares, vai ter uma sede acho que em Londres, outra em Paris, outra em Los Angeles. A novidade, uma das novidades desse ano é que o espetáculo, o show da premiação, vai ser dirigido por um cineasta, que é o Steven Soderbergh, que é um belo cineasta, muito bom cineasta. E ele disse que ele vai fazer a festa como se fosse um filme, assim, sabe? Então, a gente supõe que se a gente não sabe como é, porque tudo isso é mantido sob o mais absoluto segredo para não estragar a surpresa das pessoas. Mas eu acho que ele vai ter muito apelo de emoção, algumas surpresas, alguns pontos de virada, assim, para deixar as pessoas curiosas, para ninguém se afastar durante os intervalos, tal, porque a festa é muito longa e eles têm perdido, Thalita, embora eles tenham uma audiência global enorme, eles têm perdido audiência nos últimos anos, viu? Então eles têm essa preocupação de manter a audiência, tal, afinal de contas é a festa da cinematografia mais poderosa do mundo. Isso a gente pode discutir algum dia, se ela é melhor ou não, cabe discussão. Mas, sem dúvida, o cinema norte-americano é aquele que tem a maior penetração global, assim, a maioria dos países ela é dominante até demais, às vezes ela não deixa espaço para as cinematografias nacionais se expressarem, que é o caso aqui no Brasil. De vez em quando os cinemas estavam funcionando, quando entrava um blockbuster, por exemplo, eles ocupavam, às vezes, 90% do circuito, que é uma coisa totalmente predatória, né? Mas, enfim, isso acontece na grande maioria dos países e infelizmente você tem esse aspecto mesmo que a gente pode chamar sem nenhum pudor de imperialismo cultural. E essa festa acaba monopolizando as atenções do público e da mídia, ninguém fica indiferente a isso. Achei curioso esse detalhe que vai ser preparado por um cineasta, chama atenção isso. Ô, Zanin, deixa eu te pedir uma coisa, o seu microfoninho acho que tá roçando aqui na sua blusa, só dá uma seguradinha nele para ele ficar um pouquinho mais longe, isso. Daí eu acho que fica melhor, tá bom? Tá bom. Isso, porque tá com o som bem pronto, melhorou. Vamos lá, vamos falar sobre alguns destaques então do Oscar, começando pelo favorito, né, que você já tinha cantado essa bola, inclusive, que é o Nomadland, da sino-americana, vai me ajudar a dizer o nome dela, e daí você traz, inclusive, curiosidades em relação à carreira dessa diretora, né? Que ela tem outros filmes que estão vindo também à tona agora para que a gente possa saber sobre esse trabalho que ela já fez. Ela é tida como uma grande favorita em 2 categorias, ela está indicada em 6 categorias. Esse filme é favorito em 2 categorias, pelo menos, que é de melhor filme, que é o prêmio principal, evidentemente, do Oscar, né? E o prêmio de direção. Veja, Thalita, se ela realmente vier a ganhar o prêmio de direção, vai ser apenas a 2ª vez na história do Oscar que uma mulher ganha esse prêmio. O prêmio de direção só foi atribuído a uma mulher até agora, que é a Catherine Bigelow, é uma norte-americana, né? Então, existe muita expectativa de que a Chloé
me explicaram como é que fala o nome dela, viu? É Chloé Zhao, como se fosse com um J. Isso é uma colega nossa, de origem oriental, que nos explicou como se fala, porque todo mundo está falando Chloé Zhao, né? Chloé Zhao, então tá bom, vamos adotar. E ela tem uma carreira muito interessante. Ela é de origem chinesa, mas ela se radicou nos Estados Unidos há muito tempo, e ela trata de temas assim profundamente norte-americanos e com uma familiaridade que você fica impressionado. Eu descobri que ela tinha 2 filmes anteriores ao Nomadland já disponíveis nas plataformas digitais que a gente tem, né? Uma é no MUBI, que é esse Songs My Brother Taught Me, que seria eles deixaram em inglês, a tradução seria Canções que meu irmão me ensinou, no MUBI. E Domando o Destino no Telecine Play. E os 2 filmes, assim como o Nomadland, eles buscam a ambientação naquilo que a gente chama na América Profunda. E são tipos populares, né? Os 2 filmes, para você ter ideia, são ambientados em Dakota do Sul, né? E num deles, numa reserva indígena. E o outro é a história de um cavaleiro, de um domador de cavalos, um peão de rodeio, que acaba se acidentando durante um rodeio e ele tem um acidente muito grande, tem o cérebro operado e tal, e o médico desaconselha profundamente ele voltar a trabalhar em rodeios ou mesmo montar a cavalo. Então isso deixa ele completamente fora da zona de escolha profissional que ele tem, daquilo que dá sentido para a vida dele. Então são essas aventuras rurais, né? Muito interessante também a maneira como ela escolhe os elencos. Por exemplo, esse filme, o Domando o Destino, é interpretado por rapazes que são peões de rodeio mesmo. Então eles estão falando da própria existência deles. E o anterior que eu falei, das canções que meu irmão me ensinava, são interpretados por indígenas dessa reserva. Então são filmes que são filmes de ficção, quer dizer, contam uma história inventada, mas eles têm uma pegada documental muito grande. Eles são quase que documentários, contando como é que é a vida deles, as dificuldades, as esperanças, o que eles desejam para si, os problemas de família, os problemas com autoridades, discriminação que eles sofrem e tudo mais. Então tem toda essa pegada documental que é muito interessante. Da mesma forma que o Nomadland, que é uma história, aí sim, ambientada com norte-americanos, brancos predominantemente, mas que são órfãos do sonho americano, porque eles perderam o emprego, muitos deles perderam a moradia por causa da crise econômica de 2008, então muitos deles vivem nesses trailers, né, nesses motorhomes, como eles chamam, né, vagando de lá para cá, subsistindo à custa de empregos temporários. Por exemplo, a protagonista, que é interpretada por uma grande atriz, a Frances McDormand, ela trabalha às vezes em tempo parcial na Amazon como empacotadora, junta um dinheirinho, aí sai, ela ficou viúva, então ela não tem pouso fixo, né? Ela vai andando para lá e para cá. São o que os americanos chamam de os drifters, né? As pessoas que não têm rumo, que vagam por aí sem rumo. E são pessoas que vagam sem rumo não porque têm vocação para isso, mas porque lhes foi tirada essa segurança social. Né? Então... O Consul caiu na visionada. A gente percebeu, eu e você percebemos e a gente vai... Oi. Então, o Consul caiu no... Alô? Gui, tá fazendo áudio de algum lugar aqui pra gente. Acho que já solucionou. Então é isso, quer dizer, eu achei interessante achar esses 2 filmes aqui nas plataformas, por isso que eu estou recomendando para as pessoas, porque é um caso assim, muito particular
de uma cineasta, de uma artista, que logo nos seus primeiros filmes ela estabelece uma temática, uma preocupação, uma empatia com determinado tipo de público e tal, e um estilo muito particular. Né? Então é isso que está transformando ela também nessa favorita ao Oscar. Né? Se ela ganhar esses prêmios, a gente não sabe, porque as premiações às vezes têm surpresas muito grandes que derrubam as previsões dos críticos, nos fazem passar ridículo. Né? Mas se confirmarem essas premiações, não vão ser a primeira grande premiação dela. Ela já venceu com esse filme, ela venceu o prestigioso, o grande Festival de Veneza, que é o festival de cinema mais antigo do mundo e um dos mais importantes até hoje. Né? Então ela já está carimbada com esse selo de qualidade artística. Né? Mas, Aninho, no seu bolão ela leva como melhor diretora ou Nomadland que leva como melhor filme? Eu acho que no meu bolão ela leva os dois. Eu emplacaria, mas eu não sou muito bom de bolão, viu? Não, vou cobrar. Eu não vou estar aqui sexta-feira que vem, sorte sua, senão eu cobraria aqui. Tá bom, mas eu acho que nesse quesito eu vou acertar. Mas, enfim, estou confiante que é um palpite quente esse aí. Vamos falar sobre outro destaque ali no Oscar. A gente já falou sobre ele também, que é Minari. Está estreando agora nos cinemas. Outro candidato ao Oscar, uma história muito bacana sobre um casal coreano, né? Fala um pouquinho sobre esse. Então, é um filme que trata da questão da imigração. É uma família coreana que vai para os Estados Unidos, né, com 2 filhos pequenos, ambientada também na zona rural. O pai tenta, com o dinheiro que ele juntou, em vários empregos, ele tenta criar uma fazenda, um sítio de plantações e tudo mais, e se defronta com uma dificuldade muito grande, se defronta com preconceitos, com as próprias dificuldades de você ter uma pequena propriedade rural e fazer com que ela seja rentável e tudo mais. E os 2 filhos são completamente adaptados. Os pais têm problemas com o idioma, falam mal inglês e tem dificuldade de expressão, dificuldades com a vizinhança e tudo mais, e as crianças são adoravelmente bilíngues, aquele tipo de criança bilíngue, não sei se você já conheceu, que às vezes começa a frase num idioma e termina a mesma frase em outro idioma, quando estão brincando usam um tipo de linguagem, quando estão estudando usam outro, e são perfeitamente adaptados. Né? E a eles se junta uma avó que vem da Coreia, que é totalmente fora do esquadro, né? E que vai trazer uma certa instabilidade, mas também um certo encanto para essa vida familiar. Thalita, esse é um filme típico do sonho americano, das pessoas dos Estados Unidos, como um país que recebe imigrantes e que tem essa grande mitologia de que todo mundo que se esforça, que trabalha duro, tal, vai vencer, vai ficar rico, vai ser bem acolhido e tudo mais. Ele traz as dificuldades da realização desse sonho americano, mas ele não é crítico em relação a isso. Tem elementos meio melodramáticos também, mas com todos esses reparos que se possam fazer, e eu faço, ele é encantador, o filme. Os personagens são encantadores, a senhora que interpreta a avó também é muito legal. Tal. Ele é um filme... Eu não vejo grandes possibilidades. Talvez um ou outro prêmio ele possa levar. Não acho que seja um filme um grande concorrente para disputar o Oscar principal, me cobre isso, porque vai que ele ganha. Mas, enfim, não seria a minha aposta. Eu acho um filme assim, numa chave baixa, discreto. Sabe aquele filme que você sabe que é um filme despretensioso, mas você acaba se apaixonando pelos personagens, os personagens são tão legais e tal, que você acaba se apaixonando por eles e acaba torcendo para eles, né? Eu vi o trailer, eu achei encantador, fiquei morrendo de vontade de assistir o filme também. Não, assista, você não vai se arrepender. Certeza. Eu só quero entregar para a Rádio Brasil Atual. Agora às 4h, pessoal, quem está nos ouvindo pela Rádio Brasil Atual, continua com a programação da rádio. Pelas redes, na TV a gente se estende um pouquinho agora aqui com o Zanin, tá bom? Um beijo para os ouvintes, um bom final de semana para todos vocês, pessoal. Vamos lá, Zanin, vamos continuar agora falando sobre uma nova plataforma que está nas redes agora, que chama Reserva Imovision,
e é para filmes Isso. de arte. Conta pra gente mais sobre essa nova plataforma. Então, essa é a plataforma de um cinema que é muito conhecido pelo público cinéfilo de São Paulo, que é a Reserva Cultural, que é lá no prédio da Gazeta, Paulista 900, eu sei até o número, tanto que eu vou lá, que é reservada o foco dele é o cinema de arte e cinema, que a gente gosta de falar, cinema de outras geografias. A gente estava falando no começo da hegemonia do cinema americano sobre o circuito. O Reserva Cultural, que é dirigido por um grande amigo nosso, que é o Jean-Thomas Bernardini, que é um francês que veio morar no Brasil. Então, ele traz muito cinema francês, mas não apenas. Ele traz cinema europeu, cinema oriental, cinema de outras geografias. Então, é um lugar muito bacana, assim, para quem gosta de cinema diferente, para quem não se conforma com o cinema hegemônico e quer conhecer cinema de outros países. E ele, naturalmente, também com a pandemia, ele acabou acelerando um processo que talvez já fizesse parte mesmo das aspirações dele, que é abrir uma plataforma, porque hoje em dia a realidade do streaming se impõe, mesmo quando a gente voltar à normalidade, né, a gente não sabe quando, mas quando a gente voltar, o streaming terá um lugar junto às exibições presenciais e quem não entender isso vai estar fora do negócio. Então o Jean-Thomas abriu esse streaming e ele coloca todo o acervo que ele tem, assim, com um foco muito grande no cinema francês, disponível nesse interessante, chama O Trabalho Dela, que é um filme que é de origem grega, de um diretor chamado Nikos Labor, e que é um filme da questão do trabalho na liberação feminina, né? Tem uma personagem que é mostrada assim como uma dona de casa oprimida, né? Cheia de trabalho o dia inteiro limpando a casa com filhos pequenos, marido machista, intolerante e tal. E quando esse homem perde o trabalho numa das crises econômicas da Grécia, ela é obrigada a procurar emprego e vai trabalhar como faxineira de um grande supermercado. Ou seja, ela vai fazer no emprego mais ou menos o que ela fazia na casa dela, só que o dia inteiro, diante de um chefe intolerante, numa relação de trabalho abusiva e tal. Mas acontece o seguinte, né? Esse que é o ponto mais importante do filme, que eu acho. A vida de trabalho, apesar de ser muito desfavorável, muito dura, com as relações trabalhistas assim, muito injustas, abre para ela toda uma perspectiva do mundo. Ela, que era uma mulher que só conhecia a realidade da casa dela, praticamente, né? Agora passa a conviver com colegas, com ideias diferentes, ou seja, mesmo nessa situação, ela se torna uma outra mulher. Então, é desse processo de emancipação feminino que o filme trata. Eu achei um filme assim, um filme simples, é um filme sem nenhuma firula, sem nenhum exibicionismo técnico, sem nenhuma intelectualização mais profunda e tal, mas que dá perfeitamente conta do recado dessa realidade para a qual às vezes a gente não abre os olhos, né? Do trabalho, dessa virtude socializadora que tem o trabalho, dessa independência mental que o trabalho dá, além da independência financeira, dessa abertura para o mundo que o trabalho favorece. O trabalho é uma coisa muito importante na vida da gente, né? E o filme mostra isso para a gente. Muito bacana mesmo. Ô Zanin, esse é de graça, precisa pagar? Como que faz depois de entrar ali nessa plataforma? Não, eu não tenho as informações de valores, mas essa é uma plataforma paga. Eu acho que, como as outras, ela dá um chorinho, assim, acho que parece que são 7 dias que a pessoa tem para experimentar. Se não gostar, sai. Se gostar, achar que vale a pena, continua. Bacana, nossa, que dica legal de filme. Fiquei com muita vontade de assistir também. Vamos agora para o cinema brasileiro. Uma mostra de cinema, retrospectiva Cinema Brasileiro, anos 2010, 10 olhares. Tem um monte de filme bacana, várias opções. Um monte de filmes. Tudo de graça, né? Tudo de graça. Essa é uma iniciativa muito bacana, porque pega o seguinte, faz o retrospecto da década anterior.
Então, esse aqui é Cinema Brasileiro, anos 2010, 10 olhares. Por que 10 olhares? Porque quem é o curador dessa mostra é o Eduardo Valente, que é um cara que é crítico de cinema, curador de vários festivais, tal. Ele que faz a curadoria geral. Mas esse ano ele fez o seguinte, ele convidou 10 críticos de cinema para escolherem os filmes mais representativos da década passada. Né? Então, foi vamos dizer assim, foi uma espécie de uma criação coletiva, esse cardápio que está sendo oferecido para nós. Então, esses 10 críticos, eles selecionaram 43 longas-metragens e 28 curtas-metragens da década anterior, da década passada, dos anos 2010. Né? E tem gente muito conhecida no nosso meio, como a Carol Almeida, o Kleber Eduardo, o Heitor Augusto e outros colegas críticos que fizeram essa escolha. E essa escolha, Thalita, até pela variedade das pessoas, pela variedade dos gostos, pela variedade da abordagem, pressupostos e tudo mais, deu uma mistura muito legal, sabe? Eu dei uma olhada no cardápio que é oferecido assim, muito diversa, assim, atendendo a todos os gostos, com o foco mais no cinema independente, é bom que se diga, aquele cinema que também tem muita dificuldade para chegar ao circuito comercial, e quando chega ao circuito comercial acaba ficando uma semana em cartaz e sai, são filmes que raramente o grande público tem oportunidade de ver. Em geral são filmes mais que passam pelos circuitos de festivais brasileiros, nós temos um circuito de festival muito grande, né, em tempos normais, claro, e esses filmes acabam abastecendo os festivais de cinema no Brasil. E no circuito comercial eles chegam com muita dificuldade. Então está aí também uma oportunidade das pessoas verem filmes que normalmente não veriam no cinema. Tem vários filmes muitíssimo interessantes, assim, por exemplo, tem o Martírio, que é um grande documentário sobre o genocídio indígena, do Vincent Carelli, que é o grande cineasta da questão indígena, né? E é um filme assim fantástico, né? É um filme que ele pega do ponto de vista histórico o genocídio dos povos indígenas aqui no Brasil, desde a Guerra do Paraguai, tá, até hoje em dia com embates com madeireiros, mineradores, coisa atualíssima assim, mas com esse contexto histórico, né? Tem outro filme também que eu gostaria de destacar, entre outros, que é outro documentário também, que é A Vizinhança do Tigre, que é um filme mineiro do Afonso Uchoa, que ele pega o município lá da Grande Belo Horizonte, o município de Contagem, e é um grupo de amigos, tal, que uma comunidade carente, tal, e como eles crescem em condições muito difíceis e tem que lutar por um lugar ao sol e sofrer todo o preconceito, toda a violência policial, tal. É um documentário muito engenhoso assim, e muito carismático no sentido de você sentir empatia pelos personagens. São 2 filmes que eu recomendo, mas na verdade tem uma outra série de filmes, Corpo Elétrico, Praia do Futuro, Arábia, Guerra do Paraguai, são filmes assim muito bons, muito bem selecionados, e com essa vantagem que você entra lá de graça e tem filmes maravilhosos para assistir, para o público saber que a cinematografia brasileira se comportou muito bem na década passada, foi capaz de produzir exemplares muito bons de cinema para o nosso país. Deixa eu deixar aqui o site para todo mundo, já estava aqui na tela, que é o 10olhares.com. É a Mostra de Cinema Brasileiro anos 2010, 100olhares.com. Eu vou deixar faltando o Agente Duplo, esse documentário que está no Oscar, concorrendo ao Oscar, o único representante da América Latina, mas vou deixar para a semana que vem. Uma pena. A Cissa está aqui lamentando, porque ela adorou esse filme e queria que você comentasse, mas fica para uma próxima, tá bom? Então fala para a Cissa me cobrar a semana que vem, que eu vou falar desse documentário, e diga para a Cissa também que é o meu favorito desse documento, tá bom?
Eu gostaria Cícero, muito você que ele puxa a ganhasse. orelha Não sei dele. se ele vai ganhar. Ele não... Não sei se Você ele vai puxa a orelha dele se ele não ganhar esse bolão na semana que vem, na sexta-feira, tá? Rosane, muito obrigada. Um bom Oscar para você, então. Então, é um bom final de semana. Aproveita por aí. Fica em casa e se cuida também. Beijo para você e a gente volta. Ele continua todas as sextas aqui, pessoal. Eu volto a encontrar o Zanin, então, no final do mês de maio. Beijão para você. Vou ficar com saudades. Beijão, Thalita. Aproveite suas férias, curta e bom retorno quando você voltar. Obrigada. Beijo, Zanin. Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, participa sempre com a gente aqui no Bom para Todos, nesse nosso oásis de cultura às sextas, em que a gente pode conversar um pouquinho então sobre cinema e sobre história, né? Eu falo que o Zanin dá aula de história aqui pra gente também.